Fala rapaziada, passando aqui, vídeo novo no canal. Me deram algumas críticas, me deram algumas soluções também. Me falaram um pouquinho para melhorar a luz, melhorar um pouquinho o áudio. Que eu estou procurando um microfone um pouquinho melhor. A luz eu vou tentar gravar um pouquinho mais cedo no sábado, porque dia de semana eu não tenho muito tempo. Eu chego em casa mais tarde do trabalho, já é sempre de noite. Vai começar a faculdade, vai ficar foda aí, vai ficar foda mesmo. Vou tentar gravar mais no sábado e no domingo, fazer mais do que um vídeo. Me deram uma ideia de tema, que é ranquear os clubes brasileiros antes de começar esse Brasileirão. Vou fazer esse final de semana e vou tentar já colocar no final de semana, vou tentar colocar no sábado. E rapaziada, vamos lá, vou tentar atualizar um pouquinho a semana europeia para vocês, o futebol paulista e o carioca, o brasileiro em geral. Vou tentar falar de gaúcho, um pouco de nordeste também. Eu vou tentar estender um pouquinho mais o campeonato, falar as principais contratações. Então vou esperar os times pegarem personalidade, mostrarem como é que tá o futebol, para falar um pouquinho primeiro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de Premier League. Teve jogão. Teve brasileiro fazendo merda e teve brasileiro consertando a merda. Do mesmo time, ambos do Arsenal, foi Chelsea contra Arsenal, no Stamford Bridge, casa do Chelsea. Gabriel Martinelli foi ponto positivo. Tá jogando mais como meia esquerda, muito bem no Arsenal. Fez um gol. O Davi Luiz, ponto negativo, foi expulso, fez o pênalti que gerou o primeiro gol do Chelsea. O Gabriel Martinelli, lembrando que ele tá jogando agora, porque ele não foi chamado para a seleção olímpica. Para quem não sabe, a seleção olímpica é o sub-23 do país. Porém, pode chamar 3 jogadores fora da idade olímpica. Eu lembro que ano passado chamaram o Everton, que atualmente está no Palmeiras, o Neymar, e chamaram outra pessoa que eu não lembro quem era. Eu lembro que quem destacou muito bem foi o Neymar, que ele já estava velho também, com obrigação. O Luando, que estava no Grêmio e agora está no Corinthians, jogou muito bem. O Gabigol e o Gabriel Jesus também se destacaram naquele campeonato, tanto que os dois já foram para fora. O Gabigol está retornando agora, estão acertando detalhes do contrato com a Inter de Milão, detalhes de compra, na verdade, o contrato com o Flamengo já está tudo certo. 1,5 milhão de salário. A Inter de Milão quer vender o máximo possível do Gabigol para tentar fazer uma receita maior para a contratação do Christian Eriksen, tenta trazer ele logo. Então vamos falar um pouquinho do jogo. O Chelsea dominou, porque o Frank Lampard está com essa proposta de jogo, de muito mais posse, um time bem ativo. Foi em casa, era mais do que obrigação do Chelsea. A partir do momento que teve um zagueiro expulso, o Gabriel Martinelli correu o risco de sair. Foi muito bom ter saído. O grande Xhaka, jogador da Suíça, recuou um pouquinho, jogou na zaga, jogou muito bem, não teve nenhuma falha. Ficou atrás quase o placar inteiro, então tudo bem que o Arsenal não conseguiu impor seu futebol, até porque estava com um jogador a menos, sempre ficou atrás do placar. Então tinha que ir atrás do resultado, mas fica complicado com um jogador a menos, cansa mais, menos espaço no campo. Mas Gabriel Martinelli conseguiu fazer para quem não viu o gol, foi uma corrida de um campo de defesa até a área do adversário. O Kanté falhou na jogada, ele escorregou, ele era o único jogador de sobra. O jogo ficou 2-2, para quem não sabe. Hector Bellerin voltou, quando estava em alta ele era até especulado no Barcelona, era só uma especulação, ninguém sabia a real. Ele teve uma lesão que deixou ele mais de um ano parado, então vamos ter que dar paciência com o jogador. A característica dele principal é a velocidade, eu acho que é um dos jogadores mais velozes que eu já vi, tirando a Graf, o Bale, é um jogador muito rápido. Tivemos o Manchester City, que no meu caso, no meu pensamento, o Guardiola deu mole, começou com Gabriel Jesus, foi conseguir abrir o placar só no segundo tempo. No meio do segundo tempo, quando entrou o Sérgio Agüero, Gabriel Jesus perdeu um pênalti no primeiro tempo. Foi Sheffield United contra Manchester City na casa do Sheffield. Ia ser um jogo complicado, foi um jogo complicado e ficou 1-0 para o Manchester City. O Manchester City caça o Liverpool, uma caça bem provável, mas continua a caça. O Manchester United, em casa, no Old Trafford, tropeçou contra o Burnley, gols de Chris Wood e Jay Rodrigues, ficou 2-0 para o Burnley. O Manchester United com um time péssimo, horrível. Tanto que no banco de reserva não tinha o Lingard, o Luke Shaw, jogadores que não condizem com o tamanho do clube. E o Manchester United vai ter que ir à compra e vai ter que ver o departamento médico se os jogadores estão bem mesmo, se eles estão com clima para continuar. Tem que reformular o elenco e muito rapidamente. Eles estão apostando nos garotos, mas precisa de algum resultado atual. Não vale a pena você apostar a longo prazo para um time que tem o tamanho do Manchester United. Tottenham venceu 2-1. Mourinho mostrando que está recuperando um pouquinho e consegue jogar sem o Harry Kane. Estão só especulando. William José, que é um brasileiro da Real Sociedade, atacante, muita característica de centroavante, um jogador alto, forte, sempre está lá na frente, faz o pivô muito bem. O Leicester também é outra equipe que voltou a ganhar, 4-1 em casa, porém eu acho que machucou Jamie Vardy e o Ndidi. Os dois saíram no primeiro tempo para a entrada do Mendy e do Iheanacho. O Leicester não publicou nada oficial ainda. Eu vou tentar trazer o mais rápido possível. O Barcelona entrou em campo pela Copa do Rei contra um time da 4ª divisão, Ibiza, para demonstrar o que eu falei no último vídeo, que o técnico do Barcelona atual, o que você tinha? Tinha bastante posse de bola, mas não conseguia transformar tanto em resultado.
O Barcelona perdeu o primeiro tempo inteiro, levando o gol 6 minutos, foi pro vestiário perdendo. No segundo tempo, deu sorte não, né? Foi futebol, 80% de posse de bola. O Anthony Griezmann resolveu o jogo, meteu 2 gols. Um foi no último lance do jogo, 94 minutos de jogo. Tudo bem que Messi não jogou, porém o Barcelona foi com vários jogadores titulares, jogadores muito bons. E para comparar com o jogador da 4ª divisão do Campeonato Espanhol, tem nem como comparar, porque o Barcelona, os jogadores, a teoria, são os melhores da Champions League, jogando contra um time que eu nem sei qual posição está na 4ª divisão espanhola, não dá para comparar e não tem muito perdão de ter isso aí. E, rapaziada, só para atualizar uma transferência que teve na Europa, que eu acho que é um pouquinho mais significativa. O Milan emprestou o zagueiro Caldara, um zagueiro novo, italiano, muito promissor. O Milan está disputando só o campeonato italiano, a Atalanta está viva na Champions League, para mim passa para quartas finais. O Valencia não é um time tão forte para parar a Atalanta, então vai precisar de elenco para jogar os 2 campeonatos. Lembrando que a Atalanta joga com 3 zagueiros, então se você for usar uma zaga para um campeonato e uma zaga para outro campeonato, você quiser pegar o seu time e descansar ele inteiro, você vai precisar de 6 zagueiros. Isso é muito coisa para você ter uma posição só, então não tem como. Ele então pegou emprestado esse meio de temporada. Rapaziada, não pedindo no começo, mas se você não é inscrito, se inscreva, por favor. Esse vídeo está meio corrido, meu tempo está complicadíssimo, eu estou querendo crescer o canal para ter um pouquinho mais de foco no canal. Se inscreve aí. Uma coisa que eu não pedi ainda, compartilha, manda no grupo, manda para seus amigos, só para me dar aquela força mesmo. Não custa nada você clicar aí e compartilhar. Deixa o like, se não gostou deixa o dislike, pode deixar aí no comentário o que você quer. E como o Matheus fez, que eu vou fazer o próximo vídeo para o pedido dele, deixa o pedido aí qual vídeo você quer que eu faça, quer que eu fale alguma coisa do futebol brasileiro, futebol chinês, futebol tanto faz, eu pesquiso aí, vou atrás e trago informação aqui, beleza? Valeu, rapaziada, obrigadão.